tem que trabalhar com a votação única, tipo aquele negócio de, como é que é o nome? Não sei se é rever, como é que era o nome que tinha uma espécie de votação estranha? Tipo, né, o paradoxo do sujeito desemparedar, né? Tradicionalismos ou temporalidades, quem faz comprar etiquetado de JC, que sempre foi, né? Entre as grandes cargas a quem justificar, né? Refinamento sustentável da mão de quem se considera. Ou esse fez, mas o cu dele é assim, ou ele dá bunda assim, ele caga assim, mais ou menos assim, né? Que o que caracteriologiza-se, né? Representatividade, rótulo tal, até que ponto reduzir ou mesmo especificar condições substanciáveis rotularizantes, né, que justifique paradoxo aqui em uniformidade, né, de raça, ou como se intitulam, né, entre formas e condições tais para dizer, né, a quem é vantajoso teorema de apagar o passado, que vira cumulativismo histórico, quem sobra em tantos assim encarna no grupo de quem veio depois, não necessariamente, a quem vira, por exemplo, tal de cor, não necessariamente a cor, né? Mas questões tais quando, por exemplo, né? Tem a buceta maior que o pau do pai, provavelmente, né? A quem justifique o pai, quando os dois golpistas, que para mim, os considerados golpistas de 99, se utilizam da própria desracialidade de fingir que são independentes de não serem quando cagam na entrada e cagam na saída, né? Porque até que ponto você parasitologiza vantagem variável, é magra como o pai, se não é magra é gordo, é um fator de qual todo mundo, é veloz, é isso aquilo que virou atribuir vantagens a quem justificar parasitologizar doenças às conveniências ou qualquer coisa assim que a gente vem colocando, que num dado momento quem justifica cartoricização real, subsistencialidade, que implica, né, em que momento você torna subproduto fracassado, quando aparentemente as heranças são traduzidas e não necessariamente assim assado, a quem justifique Deus acima, né? Escolha de quem se não se pensava, se assim for vir não é, se assim for vir não é, né? Entre os fiéis totais, a quem não demonizadores, espera do Cristo. Cristo já foi, o anticristo vem, então é o Cristo, né? O anticristo dos outros, né? Que nunca foram merda nenhuma e tem que devolver. Então quer dizer, a justifica, a coisa traz, né? A destodes, relativização tal, que é quem subsistencia algumas questões, né? Que fosse imperativo tradicional sustentável, né? Que ela o temporaliza constante convincente perante necessidades sentidas que traduzem o trabalho. A condição entre que dia você carrega o leve e o pesado, hoje eu carrego o leve desse, o pesado daquele. Que hoje ele vai dar o cu, o outro eu come o cu do outro, né? Esse dia, o dia eu come o cu natural, no outro come o cu artificial. Enquanto tenho a quem utiliza o recurso, né? Não tem fogão, mas cozinha cenoura no rabo do fogo, né? Que são os temperos, as intempéries, a climatografia, né? A receita que fede do cu de quem, café do cu do elefante, caralho, há 4 coisas assim, a quem justificar sentidos minuciosos que justificam a sistêmica da casa, rua, trabalho, qualquer coisa que se rebaixe, que se eleve, não é? Mas pela pauta sustentável entre, né, num vulto, é branco ou preto ou não necessariamente, né? Questões tais sobre, né, como considerar, né, deixados, achados, perdidos, né? Quem manda, quem obedece, ou o platô da uniformidade da cama, as máximas que cabem no cu, de quais versáteis totais, né? Estabelecer a foda não perpetuativa e assentável, já que não são preconceituosos. O que a quem bate o pé oferecendo o que e tendo o que não quer que bota na tal escola, não vai em tal lugar, não quer aquilo, né? É o paradoxo de dar chinelada ou não dar chinelada, entre toda a putaria máxima, a quem subsistencia até onde bateu, até onde quebrou, até onde afetou a produção total. Então o que vira?
o racismo e o desracismo, quando a condição, se o pai da mãe é o pai, se não fosse pagando de caridoso para dizer que fez caridade, né? E até que ponto que a cagada que ele já fazia, o que a mãe apontou, que é a cabeça da maioria da fidelidade total, querer ganhar méritos e quando tem um financeiro para justificar, quando dão a pensão, outros não daria, o outro é um doido, igual o outro doido que podia falar, pagar de doido total até onde ele já tinha endoidado em tanto lugar, ali ele ganhou um terreno fértil e pagou de bonzinho, né? Nas costas, ganhando em cima de um terreninho, você deixa o sujeito ainda que vai construir, né? Mas o que é, o quanto que gastou na época, que valiam 6 salários na época, a questão toda é quando implica, né? Você se tornar, quando você negar recursos a quem, quando o que é esse, né? Você ou segue a rotina parasitária ou não necessariamente que justifica que, né, por que pais e filhos não têm compatibilidade ou até onde ainda precisam disso para ter mais recurso para não ser, que a maioria tem que ter um referencial, isso é um padrão social entre referenciais, não tem compatibilidade com esse, mas com o outro que vive uma mesma fachada, porque esse, né, comeu o rosinha choque, o outro comeu o rosinha cintilante, etc, ou qualquer coisa mais ou menos, né? Então tem-se algumas questões minuciosas sobre quando se tornar, né, pessoa física jurídica e ter todo um processo de fracasso, porque até que ponto, ó, deixei roubar, ou assim fingir, né, o correntismo de Deus, mas isso aqui dava para seu filho, dava para sua filha, dava para você, ganhou lugar, ganhou isso, ganhou assado, como ele interpretou continuar roubando e que filhos tinham conveniência porque ele não tinha condição de ter um imóvel. E quando isso vira, né, o que é filho justificar que pai e mãe não tá roubando e que aparentemente eu não precisava disso, quando quer não dá, não dá, qual é a responsabilidade deles jogarem filhos no mundo e se tornarem usufruentes e dando golpe de tudo, golpe de doença, isso e aquilo, destituir a condição dos filhos, entrar como uma condição que passa a ser, penetra na família de quem, quando você vê que aparentemente é como se fosse uma família que nem dependia dele como um fator masculino para nascer, né? Independente de qualquer coisa, não tinha condição dele ser mais um fracasso, ainda que um dado momento aí que explica, mamãe, né? Quem explica a parcialidade aposentável da mãe, né? Ainda que tentou desfazer do casamento, mas namorou um tempo, sabia o que foi para lá, o que fez voltar, por que acatou voltar, era só descer pro salãozinho e trabalhar, pedir para morar, não sei até que ponto a avó ficaria comigo do mesmo jeito, fechava as pernas, arrumava uma lojinha, um negocinho na rua para morar sozinha, se virava, era só um filho, era só uma filha, já tava, né, não justificava um monte de coisa que foi virando efeito dominó, para dizer quando você acontece, é destituída da condição da herança, quando a herança implica num fator histórico presencial, que justifica a pedrinha entre o Pedro ou Despedro, né, aforado, de multiaforado, desaforado, quem vira constante, né, constante de não culpados de pecado, de despecado, quando a teoria monarquia não hereditária, ou como é que é o nome que deram lá, que aí isso implica quem vira auto-reverse de quem, independente de condições tais, você chega num montante que você tem que acatar uma temporalidade, né, uma acidentalidade. Você tem que responder o que é uma racialização embutida, guerras embutidas e tal lugar. Você não deixa disso que você pode ter a sua auto-igreja em qualquer lugar, independente de entrar num Vaticano. Então, o que é a intenção de alguns cargos para poucos, ambições pessoais, que implica até que ponto celibato entre quem mais perpetua em todos e tudo quanto é lugar, ele não sei o que, lá, façam perpetuar, né? Precisam de matar mais tal. As cadeias já estão uns, quem sabe, otimizar para jogar, né? Que né, todo castigo para pecador é pouco, para infiel é pouco, para corno é pouco, para puta é pouco, para tudo que tiver direito, né? Há quem justifique, né? O desdireito, né? Até que tenha direito para não sobrar nada, né? Não tem nenhum ato da desconsagração do coisifica-se direito, né? Então há quem justifique, né? O rebelamento quando você está cartoricizado em condições e eles geraram toda uma gravidade que implicou em você se justificar na sua naturalidade, especificidade, toda a castificação que implica o paradigma e o paradoxo até onde você se tornou relevante e o que fizeram de maldade perante um dado momento seria aparentemente uma condição, né? Seria pela própria vida ou não necessariamente, a tendência é um morrer e não sei o que lá,
dividiu, o avô já deveria ter resolvido o problema, que ele não dividiu um problema da herança, aparentemente do que roubou ele, compensou inclusive a maldade em cima de mim. Sem faltar dinheiro para ele, de me difamar, destruir minha vida. Ele não foi ninguém na minha vida, ele nunca me sustentou em momento algum. Ele não sabe o que eu fazia naquela casa, ele não, o fato dele jogar alguma coisa ali porque ele roubou tudo deles, ele não tinha mais valor do que era eu entre os meus avós e toda a situação que foi feita comigo, perante não ter tido contato comigo em momento algum. De falar que se eu ficasse trabalhando ele ia me tirar do emprego, ele se tornou participativo na condição da delegacia através do filho dele, um corrupto, do irmãozinho que não é nenhum bonzinho, que teria que justificar o por dentro e o por fora do pai, o por dentro e por fora dele enquanto filho, qual o tempo de carteira assinada, qual o tempo de empregado, entre os empregados, todo mundo se beneficiando, todos que já comeram da herança, sem nem dividir, da minha avó, né, do meu avô, da minha avó, né, dos meus avós, né, da oficina, os multicâmbios de chantagem para que eu me cedesse a ficar boazinha caso tivesse existido justiça e ouvido o que eu estava falando em todos eles. Aconteceu do nada, qual queria mandar um troquinho, qual que isso aqui, eles estavam todos me chacinando, eles empilharam dinheiro, eles tiraram a minha condição de pisar dentro da cidade, reivindicar, ter dinheiro de dividir uma coisa que se tornou totalmente corrupta. O que é um sucateamento de imóvel, a condição do IPTU enquanto 11 anos, o interesse da mãe, o interesse do pai, o chacinamento de todos eles, de cada filho, de todos envolvidos, de todos na cidade que mamaram, toda a família da mulher dele, toda a herança que ele ainda não conseguiu vender e queimar, que ele não deveria ter acesso, até que prova o contrário. O que virou a condição na justiça e os infinitos, né, terceirizadores dele, que se estaria continuando tendo outra oficina, trabalhando para a prefeitura, cambiando um monte de coisa. Não morreu até agora, não chegou a notícia. Por causa de quê? Não chegou a notícia da mãe, de todos eles mortos. Tem tanto, queria negociar um dinheirinho que viria. Precisa de ver como eles todos são muito bons. E isso é uma condição muito grave, inclusive muitos na cadeia que estão porque os pais colocaram. E criaram situações de não educar, de justificar os passados, chantagem, exploração, sem terem condições fixas, isso, aquilo, de fazer toda forma de chantagem quando vão tendo independência, quando vão tentando sair da condição de questionar os erros deles, e os caralho, muitos mataram pais por caridade, caridade ao mundo, mesmo que tá colocando aí que são quantas, né, onde está o meu pecado ainda? Não é? Colocar eles na parede e ter queimado todos eles. Quais os amiguinhos ou os desconhecidos entre os debaixo do tapete ou a quem tapete desse tapete? Me responde essa nota e a praxe chega, porque eu não tenho condição de pisar. Eu fui literalmente tirada de tudo que é meu e o que de fato deveria ter sobrado e que mesmo eu não deveria ter deixado, acreditando que eu não teria quem deixar. Era cada um vendendo, roubando ou fazendo isso. Então existe uma condição indenizatória por cabeça que eu apontei, porque que eles tiveram envolvidas, terceirizando coisas por dentro, por fora, o que era a perda do pai que não podia mais pisar, ou todo um enquadrilhamento social e que implicou em eu estar reivindicando tudo isso daí, que implicou o que é esse vitalício, o que o filho dele entrou no meio para manter a subsistencialidade do pai, afastar a condição da irmã, e a outra não procurou. Alguma coisa devia estar acontecendo, ela já planejando alguma coisa do lado dela para jogar a sardinha pro meu lado, ou acontecendo pedição do lado de mais lá, qualquer velho que encostar não sei de onde, para tentar imaginar como seria dividir aquilo ali que já até então não serve para nada e que eu não tivesse condição nenhuma de entrar. Porque segundo o pai, aquele patrimônio de tudo que ele destruiu, sucateou, vendeu, além de estar irregular, imposto além, colocado ali, né? Se tiver isso daqui de terra ali do lado, tem que mandar tirar o bicheiro, mandar tirar a crente. Por que ela não rezou? E por que ela foi baixar em terreiro católico? Assim, pergunta-se. E por que ele prometeu uma coisa para a pessoa? Como que isso não foi colocado em cartório? A coisa exata do aforado, como que entra aforado para quem, desaforado para quem, imposto total, medição de terra. Onde fica essas larguras? A igreja tem tanta terra que não consegue calcular. Como é que funciona isso? Reúnem-se as potências, doa isso e aquilo, mas passou num cargo, tem tanta terra, como que não tem a exata para passar, para comparar por cabeça? Escândalos que são imediatamente destituídos, jogados em prisão comum e mortos no mesmo dia, que eles são colocados numa penitenciária maior, a oferecer aquilo que eles nem sabem como que isso se revela
nunca souberam como se revela ou teriam o mínimo de vergonha na cara, e é quem justifica o paradoxo do tempo da cruzada, descruzada, da Inquisição, e que esteve inclusive em tempos não só de alguns, quem são os outros, perante a revelação, para dizer que a coisa não chega em tempo e dizer que ainda esperariam o novo Messias, que é a nova Messias, quem são as putas de todas, e os viados, e de fato, o que eles fizeram em questão por território, por especificação de grupo, perante minuciosidades que justificassem a política, inclusive diferente da religião, a minuciosidade dentro das casas, das transferências, da condição não acidentável, de até onde vai lá e que não vai, porque ficou uma festa muito grande, todo mundo é dono do Santo Sepulcro, é um negócio também do Vaticano, quem justifica o paradoxo da promessa e da despromessa do romano, quem se tornou participante judeuzinho de lá, judeuzinho de cá, joga ali, joga aqui, porque na brincadeira toda, todo mundo respeita Maria, mas não é Jesus, mas não é o Deus, não é assim. Pegaram, quem regras da pessoa não poder nem pensar, e ao mesmo tempo a foda livre, um aranha aterrizado como no céu, que fica muito fácil entre o Deus transparente, o que nenhum explicou, pela condição perpetuativa lógica, que convida toda uma minuciosidade que justifica quem se tornar dono de alguma coisa. Até dono de algum pedaço, para dizer, esse aqui rouba, mas esse não bebe, lá bebe, esse aqui faz isso, mas as infrações não batem. As minuciosidades diárias, as aquisições, entre modernidade e desmodernidade não tá batendo, o custo das coisas, as ambições não faz sentido. Então estão só simplesmente estimulando rotatividade, escobaiamento, matando todo mundo. Só que os que estão ficando tem que prestar conta para outros que estão ficando. Ou para os pretões totais, que aqui enxergue preto, mais luz, menos luz, é a troncagem da coisa, da coisa toda para implicar, até onde querem provar, provar e antiprovar, provar a regra, quem as regras, a quem justifica qualquer lugar. Mas onde as regras precisam ser camufladas de desregras, de gente que não se considera, para roubar, prostituir, miserabilizar, ter uma vergonha na cara. E a coisa começa então em cima de uma pedrinha variada. O que é meu em percentual? Como desmembrar aquilo? Eu fui tirada de uma condição que já implica que a criminalidade tem a criminalidade da mãe, que implicou na casa dela, os interesses de tentar que alguém desmembrasse a casa dela, ela induzindo um tio mais fazer, ou até que ponto enfiasse tudo no bolso dela, até no último momento ela acreditou, tanto quanto o pai viveu de solteiro, e ela acreditar que botaria a mão em tudo para fazer a mesma coisa que ele faria, achando o direito dela, de que a casa ali foi na parte que era da mãe, isso, aquilo, entre todas as guerras, os irmãos, todas as guerras, tudo, eu tenho participação em tudo, a meu ver. A meu ver, eles não têm participação em nada. Que a transcendentalidade, a relação perante os meus avós, as infrações, a reversa toda que eu coloquei, eles eram para não só estar na cadeia, como eles estarem mortos. O que vira herançalidade? O plano zero da coisa. Que recoloque, porque é uma terra, não é uma terra macumbada, é uma casa, quem vai demolir, quem não vai demolir, o que virou, sucateamento total de tudo. Quem tá no alto escorrendo, cagando embaixo, roubava a laranjinha de cima, quando a gente coloca inclusive o palco da casa da minha avó, em divisão com palco de faculdade local, que eu fui fazer a geral, a capital, em Vitória, ou vamos assim colocar, o que eu teria feito agrotécnico, desagrotécnico, visto quando colocaram educação física e não colocaram, o que era aquilo lá? Como que isso fica na mão de todos, sendo que eles geralmente nem campo, nem agrícola, o que virou o cu do agrícola, que é sem parede, é sempre agrícola. Até que ponto a condição criacionista deixada entre sementes, aparentemente mais vegetativas ou mais desumanizadas em descarnar as coisas, e vira na mão de todos, aonde saíram do cu de 4, para poder engaiolar e virar causa e efeito de lá buscar, dizer que não saiu de onde, quando aterrizado, até que ponto, quando a propulsão anal não vai para o alto, sonda anal de astronauta não serve pra porra alguma. Eles vão querer dar a bunda lá em cima para quê? Você tá tão rico dando a bunda embaixo, o sistema tal, ele literalmente não depende de subir pra porra alguma, com dispêndio energético tenebroso, com uma roubalheira tenebrosa que nunca tem fim, que cada vez vão para não ir quase ninguém, achar que tem que ser um museu, isso, aquilo. Tem o teletransporte natural, verbo de gerundificação normal, você não está hoje aqui, amanhã você vai estar lá, continua conversando com Deus, pedindo linearidade dinâmica, você morre aqui e renasce lá, onde existe toda essa, e onde existe essa loucura de ateu,
E aonde pergunta o que é a sanidade do religioso, né? Quando a questão, a pauta da revelação, a pauta da religiosidade, quando a gente começa na nossa casa, nunca deixou de ir à casa e não consegue voltar para casa. Que essa condição num campo localizado e o sideralizado que fica ali, ó, multicorrentificando alternadas, consecutividades, intermitências, simetrificações, definições, volumetrias, resistencialidades, variáveis em peso e despeso de constante consagrada. Doa quem doer e seja demônio e antimatéria quem merece sumir do mapa. Que mesmo condições aeradas que fazem com que a pessoa não seja observada e ainda assim seja adestrada no vazio absoluto, no inferno absoluto, no nada, em constante ser desnada de entre nada. Tem festa para todo mundo, mesmo no zero, do abaixo do zero absoluto, de condições apontadas, inclusive em estratificações coisificadas, aparentemente coisificadas sob elementaridades literalmente sistêmicas, como anatomizadas, coisificadas pela lógica do padrão articular, anátomo-funcional, como literalmente sistêmicas, que inclusive coloca a dicotomia e a dicotomia conforme sobre a conjuntura praxeológica que subsistencia. Você não querer estar fé tão aprofundado em determinado tempo, fez isso numa vida, vem na outra mais comer e cagar mesmo, ótimo, vai ter para num padrão, você quer compartilhar isso, aquilo, traz leveza, garante leveza, o corpo convida a não acidentar, infelizmente ainda avisa quem mais ou menos morrer, ou se libertar, a quem acha que está indo para um lugar pior ou melhor, né, porque eu não vejo a morte, até que ponto nunca saí dela, a questão que foi diagnosticado com que fuderam minhas vistas, dizer que num dado momento isso é uma pauta comum, né? Que momento virá isso é um platô comum, a quem subsistencializar a perda total, né? Quando você pega a responsabilidade que só precisam de enfiar no meio, que é inclusive esticar o sujeito que já é aleijado em algum limite, ou nasce curvadinho, existe um limite para esticar a pessoa e começa a falar que alguém foi lá e estourou ele, que ele tá ficando torto, não, num platô de volume, isso aqui é o seu limite, isso aqui é aquilo, pau, e o que implica perda total de dizer até que ponto umas coisas ficam mais amarradas, o que se torna o melhor, o que ficou pior, o que ficou melhor, para dizer o que é função e disfunção, que a gente coloca como condição até onde a gravidade do acidental, né, que ainda subsistencia o sujeito está, e ter que trabalhar e ter que responsabilizar quando sentam um cu, aonde não tem cu, onde sentam o mesmo o cu não dá conta, ainda mais fundo que seja, nariz onde não são chamados, ou qualquer coisa, toda já falada. Então a gente coloca por uma condição, em que momento, né? Primeiro no trabalho, depois no trabalho, tudo ao mesmo tempo, cada coisa no seu lugar, porque uma herança para ser usada em vida ou não faz sentido, o que virou herança depois de morte? E essa coisa toda que implica o que amarram as probabilidades da possibilidade, e se morrer antes, e se morrer depois, né? Deixa para a escolinha do delinquente, quem é o antidelinquente que vai cuidar, deixa do seu, não quer o seu e vai bem cuidar do outro, dá para quê? Passa para os prisioneiros, como assim, né? Aqueles que não são inocentes, mas está na mão de qual? Fracassado que os aprisiona, ou vive disso e não tem outro trabalho? Em que momento quem tem que juricizar e dizer que a coisa tem que ter um acerto e não tem que ter feira do cu e sustentabilidade descabida, que implica, já são os bichos da floresta, né? O outro falou, você viu? A onça que apareceu em tal lugar, não sei o que, então já tem até onde isso está em tal lugar. Até onde os bichos pedindo socorro que não cabe na floresta, como não cabe ficar trancafiado na casa dos outros. E já não são mais bichos assim, então, né? Até que ponto dizer que tem que preservar, que faz um diferencial na floresta? Um diferencial na floresta de quem? Né? Que virou, realmente eles plantam, se não fosse aquele, deixa ou não deixa, repolinizam, fazem isso e aquilo, né? Oremos ao que fizeram com o paraíso e a quem sai mais barato destruir, acabar com determinadas coisas, a quem se responsabilizar por aquilo que conseguem, né? Entre as escalas de bicho, desbichos, o que fizeram parasitar, que é justificado que o humano é acima de qualquer outro bicho, né? A tudo que fazem com os animais e animais que não são cabidos a tamanho descusto de produção, de ficarem babando, sendo adestrado por gente que não quer nem filho, sentindo cheiro de coisa, comendo coisa totalmente incompatível, caro, um instinto assim assado, que viram, né, ficam totalmente doentes, um comércio bizarro, preconceito em cima de tudo isso. Então o que fica? Acatar e desacatar quem não tem nada a perder,
né? Pagar passado para pagar passado, né? E o que é o reducionismo que implica quem não tem nada a perder, vamos recomeçar e deixar para lá, mas deixar para lá o quê? Como assim? Passado é presente e é futuro, o que deve ser substituído, né? E o tempo, se não tem tempo, a quem tem antitempo não necessariamente tem desse futuro nem desse passado. O que é o verbo? O que é verbo de gerundificação? Quem presta conta, nós temos que prestar um valorzinho suficiente para eu montar o meu cirquinho. Sozinha, família sozinha, no máximo mais um, né? Para dizer até que ponto, né? Porque não tem padrão tal, mas eu preciso de dinheiro. Porque eu produzo, eu preciso dos bens, ou dizer o que é o plano B, já que né, a quem acredita e desacredita, e dizer, vocês não vão vender religião, porque não tem esse platô para isso e aquilo, chega assim um assado, tudo é uma mentirada, isso daqui não vai ser falado mais assim um assado, primeiro depende de arrastar e bens básicos, isso aquilo, alguém quer contar conta, vai contar de graça no quintal do outro, quem quer sustentar o outro, né? Que vai aumentar a taxa de natalidade? Não vai? O que é o bate-papo da coisa? Da especulação da vida ali. E quando a coisa acontece, quem é que tem que provar de fato? E o que virou a quem ouvir, carregar o outro e se incomodar, né? Para dizer que não incomoda, não afeta, quem afeta, e vira direito de destituição de herança ou de subsistencialidade, que coloca a irredutível Santíssima Trindade, o monoteísmo nunca falado, e não é para ser comparado e muito menos descomparado. É para ser comparado para estar inviolado e degenerativo. Se tiveram liberdade, fartura de tudo, como ainda tem, demonizando tudo que tinha direito e tirando muita onda com a cara, né, que fizeram ditos populares e que fizeram a conversa fiada, a putaria livre, a negligenciação total, como estupro coletivo, o genocidamento coletivo, que é multiparticipativo por 99,99999, bota 9 nisso da maioria, 66666, e que fazem show porque querem cada um ter um chip no rabo e dizer, fala logo com o bunda que o carnaval tá chegando, fazem tudo para aparecer, tudo de qualquer maneira, então ficam com esse fingimento de impessoalidade, porque são racistas em maioria, né? Quem não limpa nem a própria bunda, e quando é que reproduzem, né? Se colocando impessoal, falando, né? Racionalidade de fato, né? A tirar de foco o que virou, vamos botar como credibilidade a política religiosa, né? Mas o que são, da mão de quem que tá o que? Instituições, né? Espaços, casas, habitações, turismo indesejado, descabido, todas as coisas que eu estou colocando que a maciça não ressubsistencializa, não está responsabilizando para destodificar, desprostituir, né? Não está valendo, né? Fiscalizar, desfiscalizar, não está valendo ativizar, desativizar, trabalhar. A única coisa que está valendo é matar, para aliviar todo mundo. Agora, quem estimula, não se manda matar, né? Você vai lá e mata com a biblezinha sua, ou diz assim, ó, não tenho pecado, eu pode botar essa fila aqui, não vou fazer show demais, porque eu não gosto de machucar, ainda que eles não são nada, não são semelhantes, não são isso, mas vão ter que acertar. Eu tenho essa lista aqui, eu quero até onde cada um está envolvido, quem são esses aqui conectados a esse, porque isso aqui aconteceu. Então a gente pode refalar, nós temos a condição do primeiro processo, do primeiro condomínio, IPTU de 11 anos acumulada, onde o pai, a mulher dentro da prefeitura, numa cidade desse tamanho, todos eles usufruíram do meu nome, Janaína Carvalho Vieira, e outros, né, a Juliano, tá lá, e a outra que nem queria que colocasse a verbaça ao caralho a 4, que é uma jogatinosa, que até que ponto deveria ter sido abortada ou qualquer coisa, né? Que não tá brinquedo pouco e não é uma jogatinosa pouco também não. Então nós temos dois para justificar, mas tem a Janaína Carvalho Vieira, né? O que é Carvalho Vieira? Não é mais Carvalho Vieira. E isso, como prestação de conta, vai ser. Me impostaram isso, me juricizaram assim, vão prestar conta de tudo para mim. Então eu quero a intimação de todos eles, a prestação de contas, como eles vão justificar
a minha estada, o que eles acatam sobre a justificativa perante o que eu coloco para fazer eles mostrarem o que é árvore genealógica e prestação histórica de um que falcatruou, entende? Falcatruar, o que ele entende como doido a ser enterrado, se doido ele nunca foi, ele nunca quis saber da minha vida e ela terminar fazendo o que fez isso comigo para continuar curtindo a vida doidado, querendo botar a mão na herança e destruir a minha vida, para poder voltar para casa e mostrar quem era pai e mãe. Eu não os considero, eles não vão herdar nada meu. Se eu pudesse, eu jogava eles num paredão e queimava todos eles. Ela não é minha mãe, ele não é meu pai, eles não são meus irmãos. Eles não têm direito, se depender deles trabalhar em alguma coisa minha, eles são queimados vivos no olho da rua, porque eles se tornaram coniventes e teriam evitado tudo, porque já era o meu direito de voltar. O pai não estava, já estava devendo à justiça, todos eles em infração, eu denunciei todos eles, e tudo ao mesmo tempo, e eu fui colocada na merda absoluta, e pra me defender daquela vagabunda, daquele viado velho, daqueles filhos da puta totais, daquele tio que degolar ele vivo pra justificar o que é uma reversa transcendental e tudo que eu não aguentei pra simplesmente dar só um tapinha na cara da mãe. E eu ter com toda a força, com tudo que eu usei pra aguentar todo o trabalho que eu fiz e nunca ter feito mal a ninguém, e eles terem feito comigo repetidas vezes, vendo tudo que eu passei, tudo que eu gastei. Eu quero eles mortos. Eles não são nada meu, eles vão ter que ser arrastados. Aquele cara ali, ele vai ter que ser arrastado na reversa da união estável. Eu não fui casada com ninguém, eu não dei permissão. Por que motivo eu me tornei moeda corrente? Para usarem o meu nome indevidamente, além de sujar, destruir a minha vida e se tornar presa fácil na mão de todos. Me chamem esse CONFEF, essa educação física, todos esses governos em pauta, Jair Messias, Bolsonaro e todas as pessoas que eu tô apontando entre os mais fuleiros, que se tornarem me botar como agressora de coisas que eu não fiz, de chutar grávida do caralho a quatro. Como que é sair dentro dessa cidade, o que é essa delegacia, o que são todos os dias infinitos e tudo que eu passei, porque eu quero pessoalmente degolar cada um deles. E aonde quem tira esse direito, quem é que vai trazer pra mim, e a troco de quê? Que a meu ver, né, quem tá precisando comigo tem onde achar, recompensa não vai faltar. Pela lógica, onde que eu não posso entrar, como é que eu preciso, que eu chamo os nobres para prestar conta para mim. O que é um priorado aterrizado? O que é uma igreja e anti-igreja? Plano A e plano B, eu não vi inclusão em lugar nenhum. Não conheço nenhum deles que prestaram conta, se a gente for avaliar de fato, entre minha avó e meu avô, minha bisavó, num momento já colocando toda a singularidade de um tempo que eu fiz realmente presente dentro de um campo acadêmico, até atravessar a rua, entendeu? O que era inocência de trabalho, até onde o pai entendeu, vender e comprar, quantos saem fartos, entre títulos, antitítulos, mentira e ganhando dinheiro porque tinha que receber algo em troca. Ele queria ir na festa que ele nunca nem quis saber o que eu estava fazendo, e tirando onda que estava amaldiçoando a coisa e controlando tudo de fora, para que eu nunca voltasse para casa. O que é que já foi feito e desfeito com o meu nome, já foi apagado, entrou em prefeitura, porque todos eles se organizaram a redocumentar tudo, a apagar tudo, rearquivar, mas tem tudo o que eu está em depoimento ativo, estava naquele canal, está nos 2 Facebooks, né, que num dado momento ainda tem 2 Facebooks também, né, agora, né, um tá embutido, não tem sem isso, aquilo, mas tem todo o somatório de depoimento, então todas as pessoas que estão envolvidas, o que é o fator familiar, o que virou a necessidade indireta de transcendentalidade aleatória, porque na verdade, pela lógica, eu mesmo sempre fui auto-filha, auto-povo, mas não compara, não vi sinergia, não vejo sinergia tem muito tempo. Ninguém me prestando conta nem de paradoxo, nem de porra alguma. Então, e não me tira o direito de estar. Eu impus, se assim coloca, né? A minha singularidade, a minha espacialidade. Eu quero o meu direito, que me obrigaram, que em paradigma e paradoxo eu estive deixando todo mundo rico e empilhando e curtindo a vida, sem miséria alguma. Inclusive os miseráveis em todo o direito de errar, e caso tivessem, teria feito. Como é que vocês fazem carregar? E por que vocês não responderam a esse apócrifo, a essa referencialidade, que reage aterrizada e sobre todo o cosmos ela está, convidando e teve trânsito para todo mundo? É onde é que eu não levei, né, uma angularidade?
ou desangularidade do que vocês fizeram, fichamento, o protocolo, né? O paradoxo do protocolo. Perguntemos quem são os sábios de Sião que vêm prestar conta pra mim. E eu tô falando disso aqui, ó, que é o meu trabalho, mas até então aquilo que funciona é só uma professorinha. Tem culpa de nada que tá aí explodindo, miséria, miséria pra quem quer, pobreza é pra quem quer. O que é arrastar riqueza? Não é? O que é entrar e sair e não ter culpa? O que é a cruz e anticruz é conveniência? Temos que essa prestação, porque ressurreição é pra quem? Quem revelação, ressurreição, se não existe, não faz a menor diferença. E o que virou ainda sustentabilidade? Se resolve, acaba com o lugar, não tem sepulcro de ficar tirando onda que ali mataram, que não é que ali que ressuscitou, tiram onda que ali mataram. Não é que ressuscitou. Né? Eles não têm prestação de conta perante a eternidade, perante ida, perante volta, perante revelação, perante Maria, perante a Santíssima Trindade. Vocês não têm direito de fazer festa em Santo Sepulcro. Vocês não são ninguém.